Aqui é importante definir o seguinte, muito importante. Quando a gente chega aqui, nessa fase, a gente já começa entendendo coisas suficientes para começar a dar um nó. Então, a gente vai ter que desatar esse nó. Porque aqui a gente começa confundindo certas coisas. Ah, eu crio a minha realidade e vou pular do prédio do 30º andar e vou voar. Vai se esborrachar lá embaixo. Então, vejam bem, por isso esse ponto é muito importante. Que é um ponto que nos deixa na Terra sem alucinar e entendendo o processo. Camadas da realidade. Vejam bem, todo mundo aqui, de alguma forma, já utilizou ou utiliza e-mail, ou então já ouviu falar que existe algo desse tipo. Aquilo que está ali, aquele desenho que está ali com várias cores, é chamado modelo OSI, que é um modelo de transmissão de dados nas telecomunicações. Eu coloquei ele porque é um modelo que eu entendo, e eu vou explicar dentro do meu entendimento, para vocês, que se enquadra perfeitamente dentro desse padrão de realidade. Quando eu me sento à frente de um computador e eu escrevo lá, escrevo mesmo na tecla, eu aperto a tecla eu, apertei a tecla E e a tecla U, eu. Essas duas teclas que eu apertei, elas existem, são reais, eu teclei. Primeiro padrão da realidade. Quando eu teclo e aparece na tela do meu computador, o computador interage com isso, transforma isso num código chamado ASCII, que é um código do computador. O que é isso? É uma tabela. Essa tabela, lá dentro tem que a letra E é um número, a letra B é um outro número, o U é outro número, uma tabela. Ok? Quando eu teclo, apareceu a letra E. Para mim, estou vendo. Mas o computador não sabe o que é a letra E, muito menos o que é eu. Ele sabe que através de sensores, alguém teclou uma tecla, e essa tecla tem uma tabela que digitou lá o E. É assim que funciona. Ele transforma o E, de acordo com essa tabela, em números. Segundo extrato da realidade. Essa mensagem tem que ser enviada para alguém, para o meu objetivo. Ele pega nisso e empacota. Coloca dentro de um pacote e diz: essa mensagem vem do fulano tal para o fulano tal, do endereço A para o endereço B. Ele empacota. Terceiro extrato da realidade. Enter. A mensagem foi enviada. O que eu quero que vocês entendam agora aqui é o seguinte, que é um dado muito importante. Eu posso mexer em qualquer um desses estratos da realidade, porém todos os três existem em simultâneo, que é para ninguém pular de um prédio e achar que, por isso é que eu vou explicar. Reparem, se eu chegar aqui nesse modelo de realidade e trocar o U por A, aqui no meu pacote não foi trocado também? Se eu, ao invés de trocar aqui, eu chegar no pacote e trocar o A agora pelo X, instantaneamente aqui não terá que ser trocado? A realidade é interconecta. Elas se interconectam uma com a outra. Todas essas realidades existem em simultâneo. Vou dar outro exemplo. O cara diz assim, por isso é que eu coloquei budismo quântico. Não, não existe doença. É tudo fruto da vossa imaginação. Porém, nessa realidade, que você possui um corpo físico plasmado, holográfico, mas plasmado, onde o seu estado consciencial acredita que ele existe doença sim. O fato que você pode interagir ou aqui é outro detalhe. Mas todos eles existem. Todos eles existem. O corpo físico existe, todos os corpos sutis existem. Agora, onde você vai tocar? Aonde você vai mudar? Aonde você vai fazer a alteração? Aqui? Ou em qual dos outros corpos físicos? Compreendem? Então reparem, se
se eu nesse corpo, nessa projeção, fizer um corte, eu estarei fazendo um corte nessa projeção, que dependendo do corte, poderá permear os outros níveis. E assim sucessivamente. Por isso é que o nosso grande amigo Marino desenvolveu uma técnica fabulosa de terapia por regressão e provou por A mais B e põe em prática na terapia por regressão que se esse corpo astral possui uma marca, ele tira, porque essa marca se reflete aqui e vice-versa. Por isso é que tem pessoas que têm problemas em qualquer parte do corpo e vão em todos os médicos dessa realidade e todo mundo diz: você não tem nada, está tudo aqui. Só que esse aqui pertence ao seu estado consciencial que agregou dentro da múltipla realidade do ser, em uma dessas camadas da realidade, essa marca. Existem métodos e ferramentas para descobrir onde essa marca está. Então o Marino, habilmente, o leva permeando esses caminhos até descobrir: opa, está aqui, ó, você que levou um tiro nessa realidade. Por isso dói nessa. Porque o seu estado consciencial agregou isso como uma marca muito forte e que permeia todas as suas outras realidades. Então vamos olhar para essa marca que você levou um tiro em simultâneo. Por quê? Justamente porque a realidade é em simultâneo, em superposição. Ele consegue ir aqui, porque se já tivesse existido, acabou. Existiu. Como existe em simultâneo, ele vai aqui, vê essa realidade que você tomou o tiro, ele vê antes, depois e durante. Opa, você tomou o tiro agora. Recue 10 segundos. Você vê a cara até do cara que deu o tiro. Opa, foi esse cara. Vivencie a hora do tiro. Veja depois o que aconteceu. Aonde ficou marcado? Ah, ficou marcado aqui. Então, nesse exato momento, ele mexe no seu estado consciencial e retira essa mágoa, retira essa dor que passou para esse e outros estados. E, consequentemente, a dor é tirada daqui e de todos os outros estados. Entenderam como funciona o processo? Porque existe essa interconexão das realidades. Oi. Como assim sempre? Essa palavra é muito perigosa, sempre. Quer dizer, a pessoa tem uma doença, mas existe numa história dela, numa vida, esse registro. O que acontece? Ela não vai aquele registro naquele momento, aquela hora que eu tenho que ser isso, esse registro é apagado. Certo. É isso? Ele não é apagado, ele é autoconscientizado. Você não apaga o registro. Você toma consciência dele, sendo que esse registro se torna favorável a você. Ao invés de ser, você se torna consciente que aquele tiro não te matou nem foi prejudicial. Ele foi um processo bom para você. Então, a partir desse momento, você se liberta dessa confusão. Mas existe uma maneira de você fazer isso com você mesmo? Lógico, que é o processo da auto-hipnose, que inclusive o Marino também aborda esse assunto. Entre outros processos com você mesmo, apenas interação com o seu próprio eu. Tá? Existem ferramentas... Oi? O quê? Não, lógico, claro. Mas é possível. Mas é possível, a gente está falando da possibilidade, né? Agora que as técnicas necessárias para isso são técnicas que têm todo um processo, não é simplesmente, vou sentar aqui, vou meditar. Terapêuticas quânticas. Isso, tem todo um processo por trás disso, tá? Então entenderam que é essa relação da realidade, por que ela se permeia? Oi? A Vera acabou de mostrar a carteirinha dela da Sociedade Brasileira de Ipnologia também. Opa, então olha, mais uma pessoa que pode nos ajudar para esse grupo de estudo e que pode também contribuir para a nossa onda portadora permear outras realidades. Alguma dúvida aqui? Não? Tudo tranquilo? Então, vamos ver um pequeno trecho de um debate fervoroso, muito interessante, de um dos maiores físicos, como eu falei, Amit Goswami, hindu, e que ele
assim como Deepak Chopra, os dois maiores ícones do mundo na física quântica, eles tiveram uma grande vantagem ao seu lado. Eles são físicos, cientistas, PhDs em física quântica. O que os diferenciou dos milhares de físicos quânticos que existem no mundo? Uma coisa, a sua tradição hindu, que os libertou de um processo materialista, onde esse seu estado consciencial foi alargado e eles conseguiram brilhantemente ver coisas que os outros cientistas não viram e começaram a transmitir para o mundo. Então isso faz parte de um debate Roda Viva, que está na internet, no YouTube, é só colocar Amit Goswami Roda Viva, que tem todo a reportagem. Essa reportagem é para abordar esse tema da realidade, que a gente se pergunta sempre assim. Vou utilizar o próprio paradoxo que ele utiliza na reportagem para explicar uma coisa. Vejam bem, quando esse exemplo, você tem uma avenida. Até agora todo mundo, eu crio a minha realidade, legal. Em superposição eu escolho qual a melhor realidade que eu posso transitar. Vejam esse problema. Eu tenho uma estrada, uma rua. Eu tenho um semáforo aqui luminoso, outro aqui. Vem dois carros, duas consciências, dois estados possíveis: verde, vermelho, verde, vermelho. As duas consciências querem passar, né? E uma, não, passa você, não, passa você, não, passa você. As duas querem passar. As duas consciências querem que o sinal esteja verde para que ela passe. Como se processa essa múltipla realidade? Que cor vai ter esse sinal? Vermelho. Ou verde. Ou as duas em simultâneo. Como funciona a interferência mútua das nossas consciências? O sinal vai ter exatamente a cor que tiver que ter para o estado consciencial global. Entendem isso? Quando duas consciências chegam, duas consciências co-criadoras da sua realidade, próximo a um sinal, esse tem a possibilidade de ser verde ou vermelho, esse tem a possibilidade de ser verde ou vermelho. A possibilidade que será lançada não vai ser relativamente ao ego de quem chega. Tudo é descentralizado do ego. A possibilidade que será lançada desse sinal vai ser a possibilidade da onda portadora, do campo morfogenético ou da noosfera criada para aquele exato momento. Essa é a possibilidade lançada. E como ele mesmo diz nessa reportagem, é tão radical esse conceito que os cientistas têm dificuldade de entendê-lo. Por isso ele e o Chopra entraram brilhantemente, colocando toda a nossa ciência de cabeça para baixo, ao ponto de que eles têm que ver, estudar e reescrever novamente para entenderem conceitos desse gênero. Desculpa, como é que eu faço para acessar mesmo? Roda Viva, Amit Goswami, com W, Amit, A-M-I-T, Amit. Se você colocar só Amit, você já encontra Amit, A-M-I-T, Roda Viva, no YouTube. Oi. Isso quer dizer que se os dois sinais forem verdes... Vamos ouvir aqui essa pergunta, como eu falei, pode ser que seja a nossa. Isso significaria que se os dois sinais são verdes e acontece um desastre, é porque a onda consciencial, a onda portadora, determinou que assim fosse... Exatamente. Mas daria uma abertura para um certo fatalismo nesse sentido. Isso. Quando a gente... Na nossa interpretação. Exatamente. Entenderam o que ele falou? Algo muito sutil. O poder da atração seria o que forma parte das leis que movem todo esto, seria o poder da atração. Isso. Luego estaria tudo escrito.